Bom dia, irmãos. Espero que estejam todos bem. Estamos de volta aqui no nosso encontro da família, nesse domingo pela manhã. E hoje nós vamos conversar sobre o respeito à propriedade alheia. Então eu tenho uma pergunta para fazer. Nós temos o dever de respeitar a propriedade alheia? Outra pergunta. O que a consciência nos dita? Respeitar a propriedade alheia é não se apossar do que não nos pertença, ou não respeitar, não danificar o que é do nosso próximo em qualquer lugar ou circunstância. Por quê? Porque quem respeita a propriedade alheia merece a confiança de todos e é considerado um homem de bem. O 8º mandamento, ele diz o seguinte: não furtarás. Isso está em Êxodo, versículo 20. Apesar de ser uma frase simples e clara, ela envolve um grande número de questões que um leitor desatento pode não reparar, ou simplesmente não reflete, por achar demasiadamente óbvio. Por isso, gostaria de trazer de maneira breve 3 pontos que julgo importantes, envolvendo este mandamento, e que fará com que se reflita seus posicionamentos. Os 3 pontos são os seguintes. Primeiro, se algo pode ser roubado, significa ele pertence a alguém. Segundo, o direito de propriedade não pode ser violado. E terceiro, a violação da propriedade de alguém é uma atitude que deve ser condenada, porque é um desrespeito ao próximo. Na pergunta 882, da parte 3ª do capítulo 11 da Lei de Justiça, Kardec pergunta o seguinte: tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? E os espíritos respondem: não disse Deus, não roubarás? E Jesus não disse, dai a César o que é de César? E Kardec faz uma nota depois dessa pergunta, onde ele diz o seguinte: o que por meio do trabalho honesto o homem junta, constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e viver. Então, ele tem sim o direito de defender aquilo que ele conquistou com seu trabalho. Na pergunta 883, Kardec pergunta o seguinte: é natural o desejo de possuir? E a resposta é sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para a sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Então, por que ele diz isso? Porque toda vez que a gente conquista um bem, a gente pensa no nosso, sim, na nossa satisfação pessoal, mas a gente sempre pensa naquele outro que vai desfrutar conosco, naquele outro que vai usufruir também, no próximo. Quando a gente pensa no próximo, que também vai ser beneficiado, a gente está sendo respeitando, a gente está fazendo aquilo de uma maneira fraterna, mas quando a gente pensa, não, é para mim, só eu que vou usar, não divido com ninguém, é só meu e acabou, aí é um ato egoístico, E ainda no Livro dos Espíritos, Kardec também questiona na pergunta 884, qual o caráter da legítima propriedade? E a resposta é o seguinte: propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem, que é o que se falou lá na frente, o que eu falei lá atrás, aliás, que não se pode roubar, Se você, para ter, você furta, se você, para ter, você viola a propriedade de alguém, não é mais uma propriedade legítima, você tirou de alguém, você deu prejuízo para alguém. Kardec escreve então uma nota, ele diz o seguinte: proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejaríamos que nos fizessem. A lei de amor e de justiça nos proíbe. Ipso facto, isso é um fato. A aquisição dos bens por qualquer meio que lhes sejam contrários. E voltando lá na pergunta 808, porque ele cita nessa questão a pergunta 808, do capítulo 9 da Lei de Igualdade, Kardec pergunta sobre essas diferenças na propriedade. Ele pergunta o seguinte: a desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? E a resposta é sim e não.
Da velhacaria e do roubo, que dizes? Eles dizem, respondem. E Kardec ainda pergunta, mas a riqueza herdada não é fruto de paixões mais. Aliás, ele não pergunta, ele afirma. Mas a riqueza herdada não é fruto de paixões mais. E eles respondem, que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma espoliação? Quer dizer, espoliação é uma ilegitimidade, é tirar por fraude ou violência. Ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la, o mais depressa possível sejam sentimentos louváveis? Isso o que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. O espírito sabe que não pode fazer, no caso espírita, nós, né? Ele sabe que não pode fazer aos outros aquilo que não deseja para si. Portanto, deve respeitar, em qualquer circunstância, a propriedade alheia, não prejudicando alguém em seus direitos adquiridos. Tudo o que o homem adquire pelo seu trabalho honesto, sem prejudicar ninguém, constitui propriedade legítima. E o homem possui o direito de acumular os bens que adquiriu, tais como casa, roupa, carro, etc., que lhe permitam repousar quando não puder mais trabalhar, desde que não seja egoísta, como eu falei, só para si, né? Só ele que usufrui, ninguém pode usufruir com ele, não reparte com ninguém, aí é egoístico. Em qualquer circunstância da vida, devemos respeitar a propriedade alheia, pois é um direito adquirido e nada justifica o roubo, ou seja, a apropriação de bens que pertencem a outra pessoa, sem o consentimento dela, pois isto é contrário à lei de Deus. Considera-se um furto aquele que pega uma borracha ou um lápis sem permissão. Aquele que falsifica alguma coisa ou adultera um produto, por exemplo, ele adiciona água no leite, né? Adulterou um produto. Aquele que tem consciência que recebeu o troco a mais de uma empresa, mas não devolve, e aí por aí vai. Não devemos tirar vantagens dos outros, devemos agir com honestidade. Entretanto, respeitar a propriedade alheia não se resume apenas em não se apropriar dos bens materiais do próximo, mas também em preservar tudo aquilo que não nos pertence. Não pisar em um gramado público, não estragar flores dos jardins, não danificar móveis ou materiais escolares que utilize, não rabiscar paredes e pichar muros. Respeitar também é valorizar o tempo, que deve ser dedicado para o estudo, não prejudicar a tranquilidade do próximo, não desperdiçar alimentos e mais outros exemplos. Jesus nos ensinou que não devemos causar prejuízo a ninguém. Quando disse, dai a César o que é de César, ele mostrou que é necessário dar-lhe o que lhe pertence, mas quis também ensinar um princípio geral. Ele condena todo o prejuízo material e moral que se possa causar a outra pessoa. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Naquela época, né, os judeus, eles não gostavam desse imposto, né? Então, quando eles fizeram essa pergunta para Jesus, foi justamente para testá-lo e para ver se ele condenava esse imposto, que o que, na verdade, o Jesus fez foi o contrário. Ele viu que aquilo ali era o lado material, o lado social. Então, ele falou, dai a César o que é de César. E eles não gostavam de pagar aquele imposto, então eles vieram com aquela pergunta capciosa, né? Não devemos usar a religião ou alguma crença individual para deixar de cumprir nossas obrigações. Devemos colaborar com o governo humano, oferecendo-lhe o nosso trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Todas as riquezas fornecidas pelo planeta Terra pertencem a Deus. O homem é apenas o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Deus pode retirar esse empréstimo caso julgue necessário. Contas serão perdidas até mesmo de um único cetil, de uma única moeda, mal ganho, isto é, com prejuízo de alguém. Portanto, devemos utilizar nossas mãos em trabalhos para o bem. A doutrina espírita nos ensina que o direito de viver é o primeiro de todos os direitos do homem, cabendo-lhe subsequentemente também o de acumular bens que lhe permitam repousar
quando não mais trabalhar, mas sempre com respeito à propriedade alheia. O princípio, segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito de transmiti-la ao seu descendente? E eles respondem: o homem pode perfeitamente transmitir por sua morte aquilo de que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhe foi transmitido. Não é a outra razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. Então, ele pode deixar para o seu descendente? Pode sim, mas ele tem que saber que isso pode ser retirado a hora que Deus quiser, né? E eu vou ler para vocês uma poesia foi tirada do livro Jesus no Teu Caminho, psicografado por André Luiz Ruiz, e o espírito é Públio. E o nome da poesia é o seguinte: o que é fácil e o que é difícil? É fácil resolver os problemas dos outros, difícil é encarar os nossos. É fácil educar os filhos alheios, difícil é pôr os nossos na linha. É fácil administrar o dinheiro dos demais, difícil é equilibrar o nosso orçamento. É fácil dizer aos outros como proceder, difícil é escutar o que estamos dizendo e fazermos a mesma coisa em nós. É difícil aceitar os erros alheios, fácil é justificar as nossas quedas. É difícil tolerar as manias dos outros, fácil é seguirmos exercitando as nossas manias. É difícil escutar os lamentos de nossos semelhantes, fácil é esperar que nossas reclamações sejam ouvidas por todos. É fácil pagar nossas contas com o dinheiro dos outros, difícil é abrir o nosso bolso para amparar os semelhantes em suas necessidades. É fácil apontar a felicidade na casa do vizinho invejando sua posição. Difícil é perceber a felicidade que já existe em nosso caminho, perto de nós. É fácil entregarmos a roupa que não presta mais e dar-lhe o destino da caridade. Difícil é doarmos as vestes em boas condições que ainda nos poderia servir por mais tempo. É fácil dizer aos que têm fome para que batam na porta do outro. Difícil é abrir a própria porta para dar de comer ao faminto. É fácil dizer que as pessoas estão violentas e agressivas. Difícil é calar o palavrão e a gritaria na hora da irritação pessoal. É fácil reclamar na malta de ladrões e usurpadores do dinheiro público. Difícil é pagar o imposto devido ou recusar o lucro excessivo em algum negócio. É fácil falar mal dos corruptos e desonestos. Difícil é não oferecer o cafezinho para o guarda tentando se livrar da multa. É fácil dizer que o mundo é egoísta, indiferente e mau. Difícil é viver no rumo que nos pede esforço no bem para reformarmos o mundo. Por isso é que, parafraseando o que Jesus ensina em Lucas, capítulo 6, versículo 41, podemos repetir: é fácil ver o cisco no olho do teu irmão. Difícil é ver a trave que está no teu próprio olho. Então, irmãos, isso é porque é muito fácil a gente falar. Devemos dar esse conselho. Devemos respeitar a propriedade alheia. E nós estamos fazendo isso. Nós estamos respeitando. Nós estamos dando exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos próximos. Porque respeitar a propriedade alheia é uma gama de coisas. É uma infinidade de atitudes que temos que tomar para respeitar o próximo. Né? É o amor ao próximo que Jesus nos ensinou. É respeitar tudo que envolve o próximo. O que é de propriedade dele. Não só física, como o seu carro, a sua casa, os seus bens, mas também o seu lado moral, né? Respeitar suas atitudes, respeitar a sua cor, respeitar a sua raça, respeitar os seus pensamentos. Né? Devemos pensar nisso. Então, desejo a todos um bom domingo, um domingo de muita paz, de muita luz, de muita serenidade, e que todos tenham uma semana harmoniosa, uma semana benfazeja, né? Para que traga para todos harmonia, paz e tranquilidade. E depois vocês vão assistir um vídeo curtinho para nos trazer um pouquinho mais de harmonização, tá bom? Fiquem com Deus, muita paz e muita luz para todos.